Você conhece o fato de que na história do Egito Antigo houve um período no qual o sistema foi parecido ao feudalismo da Idade Média na Europa? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 15. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final um card com a playlist completa. Para continuar a contar a história do terceiro período intermediário, precisamos conhecer a cidade de Bubastis, localizada no delta do Nilo, e com forte ligação ao culto da deusa felina Bastet, que estava ligada à proteção dos guerreiros e do lar, dependendo da fonte. O culto de Bastet remonta ao início do terceiro milênio antes da Era Comum, e a cidade de Bubastis pode ser tão antiga quanto o próprio culto. A cidade também recebe o nome de Telbasta, e os egípcios, na antiguidade, a chamavam Perbasto. A cidade também é mencionada no relato bíblico no livro de Ezequiel com o nome de Pibesete. A cidade de Bubastis foi conquistada pelos líbios entre os séculos 11 e 10 antes da Era Comum. Os líbios estabelecidos como a corte da cidade se tornaram também a corte imperial, enquanto a 21ª dinastia de faraós reinava na região norte do Egito, com sua capital na cidade de Tanis. Os sacerdotes de Amon governavam o sul, com sua própria capital na cidade de Tebas. Os líbios, em Bubastis, também reivindicaram o título de faraós. Desta forma, muitos períodos de reinado dos faraós da 21ª e 22ª dinastias são concomitantes. A 22ª dinastia foi fundada por um líbio chamado Sisaque, que reinou de 945 a 924 antes da Era Comum. O principal feito militar do reinado de Sisaque foi uma campanha contra o reino de Judá durante o reinado de Roboão, filho do rei Salomão. O fato foi registrado no relato bíblico do livro de Reis e também gravado em baixo relevo no Bubaliste de Karnak, do templo de Karnak. No campo diplomático, durante o reinado de Sisaque, foi restabelecida a aliança com a cidade de Biblos, na costa fenícia, um importante centro comercial da costa oriental do mar Mediterrâneo. Foi sucedido por seu filho Osocor I, que reinou entre 924 a 889 antes da Era Comum. A sua principal atenção foi tentar controlar os sacerdotes de Amon em Tebas, e mesmo tendo colocado um de seus filhos, chamado Sisaque II, como sumo sacerdote de Amon em Tebas, a região permaneceu autônoma, motivo pelo qual estabeleceu uma corregência. Entretanto, Sisaque II faleceu meses antes do que o próprio Osocor I, no ano de 889 antes da Era Comum, e ambos foram sepultados em Tanis. Quelote I, que reinou entre 889 a 874 antes da Era Comum, era filho de Osocor I. Um fato curioso é o de que Taquelote I não mandou construir templos e sua tumba nunca foi encontrada, sendo a maior evidência de sua existência um bracelete de ouro no qual está gravado o seu nome, que atualmente está em exposição no Museu do Cairo. Seu filho e sucessor foi Osocor II, que reinou entre 874 a 850 antes da Era Comum. No quarto ano de seu reinado, sufocou uma revolta comandada por Harsiese, sumo sacerdote de Amon. Outro evento importante de seu reinado ocorreu no ano de 853 antes da Era Comum, quando o Egito, o reino de Judá e a cidade de Biblos formaram uma aliança para enfrentar as forças comandadas pelo rei assírio Salmanaser III. Os assírios foram derrotados finalmente durante a Batalha de Carcar. Seu filho e sucessor foi Taquelote II, que reinou entre 850 a 835 antes da Era Comum.
Seu reinado foi marcado por conflitos internos, quando vários nomarcas poderosos, principalmente o de Tebas, tentaram se tornar independentes completamente. Como já vimos anteriormente, a parte sul do Império Egípcio permanecia autônoma. Reconhecendo a autoridade do faraó, a tumba de Taquelote II foi encontrada na necrópole de Tanis pelo egiptólogo francês Pierre Montet. Seu filho e sucessor foi Sisaque III, que reinou entre 835 a 783 a.C. da Era Comum. É possível que fosse genro de Taquelote II e que tenha ascendido ao trono devido ao fato de que nenhum dos príncipes tenha reivindicado o trono. Dentro do período de seu reinado, há menções a um Sisaque IV, todavia não é possível afirmar que fosse um dos príncipes filhos de Taquelote II ou um nomarca poderoso que tenha se rebelado. O filho e sucessor de Sisaque III foi Pami, que reinou entre 783 a 773 antes da Era Comum. É possível que tenha herdado de seu pai apenas uma parte do Baixo Egito, ou seja, uma fração da região norte. Como já vimos anteriormente, o sul já era uma região autônoma controlada pelos sacerdotes de Amon, e mesmo no norte, nomarcas poderosos se rebelavam, não aceitando a autoridade dos faraós líbios. A estátua de bronze que está em exposição no Museu Britânico representa Pami com a coroa do Baixo Egito. Entretanto, é possível que seja apenas uma representação simbólica, uma vez que seu império estava fragmentado. Seu filho e sucessor foi Sisaque V, que reinou entre 773 a 735 a.C. da Era Comum. Durante seu reinado foi esculpido o Serapeum de Saqqara, em homenagem ao deus Apis, o deus da terra, que é representado na forma de touro. Embora o período de reinado de Sisaque V seja longo, é possível que o Baixo Egito estivesse muito fragmentado, com revoltas de príncipes e nomarcas. Seu filho e sucessor foi Osocor IV, que reinou entre 735 a 712 a.C. da Era Comum. Neste período havia 4 dinastias diferentes reinando no Egito. A 22ª dinastia em Bubastes, a 23ª com capital em Leontópolis, a 24ª em Sais e a 25ª, que era de origem cuxita, com sua própria capital em Napata. Fora isto, uma grande quantidade de nomarcas não reconheceram a autoridade de nenhum faraó. Os nomarcas, também chamados sepates, eram líderes de províncias e existiam desde o início da terceira dinastia, portanto, desde o terceiro milênio antes da Era Comum. E com o enfraquecimento do poder central no século VIII antes da Era Comum, o antes poderoso Império Egípcio estava com um sistema administrativo similar ao feudalismo da Europa medieval. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho, e os registros mais completos, a Necrópole Real de Tanis, do egiptólogo francês Jean-Pierre-Marie Montet, e a obra Crônica dos Faraós, do arqueólogo britânico Peter A. Clayton. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta história, especialmente o fato de que o Egito teve um sistema parecido com o sistema feudal da Europa medieval. Se quiser também propõe um tema que eu faço um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e um card com a playlist completa sobre o Egito Antigo. Só clicar em qualquer um desses para ser direcionado. Muito obrigado a todos. Até a próxima.